eles, sem dúvida alguma, diriam: não é verdade, é mentira. Não é verdade, isso que você está falando é mentira. O pecado entrou no mundo e trouxe a morte. A palavra de Deus tem de ser cumprida. A palavra de Deus irá se cumprir. Como Deus poderá cumprir a sua palavra e poupar o pecador? Pergunto. Como Deus poderá cumprir a sua palavra e poupar o pecador? Como podia Deus ser justo e justificador do ímpio? O homem pecou e o homem tem de morrer. Mas suponhamos que alguém morresse por ele. Ele já perdeu o direito à sua vida. O salário do pecado é a morte. Mas suponhamos que alguém lhe resgatasse ou remisse. Suponhamos que um ser apresentasse dessa sua vida em resgate por muitos. Um que não tivesse pecado, ou não tivesse pecados próprios para o condenar à morte. Glória a Deus nas alturas. De tal maneira amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Glória a Deus nas alturas. Ele enviou seu Filho, nascido de mulher, para tomar a natureza e morrer em nosso lugar, provando a morte por todos nós. Sim, para tomar a nossa natureza e morrer em nosso lugar. Gálatas 4:4-5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus nas alturas. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se lermos com cuidado as nossas Bíblias, descobriremos que um fio de escarlate passa através de todas as páginas. O sangue começa a correr em Gênesis e vai fluindo, vai correndo até o Apocalipse. O livro do Eterno, o livro de Deus, foi escrito para isso. Tire-se o fio de escarlate, ou o fio de escarlata, e o livro para nada vale. Sim, tira o sangue, e o livro perde todo o seu valor. 3 vezes nesse capítulo de Levítico 17, repete
reflete-se a vida da carne, está no sangue. Tire-se o sangue do meu corpo, a minha vida apaga-se. Tire o sangue do teu corpo e a sua vida extingue-se. Quando Deus exige sangue, Ele, em outras palavras, está reclamando vida. Sim, temos pecados e necessitamos da glória de Deus. Devo morrer pelos meus pecados, ou achar um substituto que morra por mim. Não posso conseguir que este ou aquele morra por mim, porque eles também têm pecado e têm de morrer pelos seus próprios pecados. Cristo, porém, não tem pecado. Ele, portanto, pode ser o meu substituto. Aleluia. Ele, portanto, pode ser o meu substituto. Aqui entra a gloriosa doutrina da substituição. Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados. E porque Ele morreu por mim, eu o amo. Sim, eu o amo de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração. Porque Ele morreu por mim, eu o servirei. Trabalharei por Ele, dar-lhe-ei a minha própria vida. E Ele tirou a morte do seu aguilhão, e a sepultura a sua vitória. Aleluia! Oh, não é o mesmo que podemos fazer? Dar-lhe as nossas vidas mesquinhas. Dar-lhe as nossas vidas mesquinhas. Porque somos mesquinhos. Não somos nada. Somos pó da terra. E sem o sangue de Cristo, você vai à extinção. Você se torna pó, volta à não existência. Nele que podemos alguma coisa. Eu me lembro, há alguns anos atrás, quando estava no seminário, um grupo de ministros do Evangelho se reuniram e disseram: gostaríamos que nos desse por escrito o seu credo. Que nos desse por escrito o seu credo. Já se acha escrito, já se acha impresso. Respondi: foi escrito há 2000 anos. Mas é tão verdadeiro hoje quando foi escrito. E onde se acha? Perguntaram. No capítulo 53 de Isaías. Respondi: meus amigos, meus amados, eu não tenho podido melhorá-lo. Eu o aceito e o creio, assim como se acha. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como as ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Porém o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A Bíblia, meus amados, a Bíblia é um só
livro. Vejamos que os profetas creem nessa história do sangue. Sim, os profetas creem na história do sangue. Procurai no profeta Daniel. E o que é que achais? Será desarraigado o Messias, não pelos pecados próprios, mas pelos pecados do seu povo. Aqui temos outra vez a maravilhosa doutrina da substituição. Aleluia, graças a Deus. Porque Deus enviou seu Filho como substituto a mim, a você, a todos aqueles que creem. Há anos, quando o ouro foi descoberto no estado da Califórnia, um homem, deixando a sua esposa e seu filho em casa, foi para buscar a sua tão sonhada fortuna nas minas de Califórnia. Depois de algum tempo, ele mandou buscar a família. Esta embarcou num vapor em Nova York para São Francisco. Quando o vapor já se achava no mar alto, manifestou-se um incêndio a bordo. E ouviu-se o grito medonho: fogo! Fogo! Fogo no barco! O fogo estendeu-se rapidamente. No porão do navio havia um paiol cheio de pólvoras. O comandante deu ordem aos botes, que os botes fossem lançados ao mar para salvar os passageiros, antes que o fogo atingisse o paiol de pólvoras. Em poucos minutos, os botes ficaram empinhados de passageiros. O último bote ia se afastando quando a mãe implorou que levassem a ela e a seu filho. Ah, meus queridos, mas ela ouviu um forte não. Responderam eles: não cabe mais ninguém no bote. E aquela mãe rogou com tanta insistência que afinal disseram que tomaria apenas um. E te pergunto, pulou essa mãe no bote, deixando seu filho perecer? Ela o abraçou e o beijou e o pôs no bote tão carinhosamente e com lágrimas nos olhos. Ela disse: meu filho, se viveres para ver o teu pai, dize-lhe que morri em seu lugar. Isto é um tipo pálido do que Cristo fez por nós. Ele pôs a sua vida por nós. Ele morreu para que nós vivêssemos. Sim. Ora, não quereis amá-lo de todo o seu coração? E que pensaríeis daquele rapaz se ele falasse com desprezo de sua mãe? O que você iria pensar daquele rapaz que a mãe carinhosamente o colocou no bote para que ele fosse salvo e morrendo para que ele pudesse viver? O que você pensaria deste jovem se ele falasse mal de sua mãe? Para salvar a seu filho, ela se deixou enterrar nas profundezas do mar. Trataremos-nos com desdém um Salvador como nosso?
trataremos com desdém um Salvador como o nosso? Claro que não. Sejamos todos leais a Cristo. Sejamos leais ao eterno Cordeiro de Deus. Amados, amigos meus, vós precisareis dele um destes dias. Vós precisareis deles um destes dias. Precisareis deles na hora da morte. Sim, vai precisar de Cristo na hora da sua morte. Precisareis dele quando tiveres de comparecer ante o tribunal de Deus. Precisará de Cristo quando tiveres de comparecer diante do tribunal de Yahweh, do Eterno. E digo, não permita a Deus que, quando a morte se aproximar, sejais achado fazendo pouco do sangue precioso de Cristo. Repito, não permita a Deus que, quando a morte se aproximar, sejais achado fazendo pouco do sangue precioso de Cristo. Meditem sobre esta primeira parte da mensagem, o sangue. Oremos ao Senhor. Eterno, te louvamos, porque tu és santo e santo é o teu nome. Te damos graça, Pai, pela tua imensa bondade, pelo teu amor, por ter enviado Cristo para morrer em meu lugar. Senhor amado, te louvamos porque no sangue do Cordeiro temos a purificação dos nossos pecados. Te damos graça que pelo seu amor e pela sua bondade, pelo sacrifício de Cristo, que temos mais uma vez acesso a Ti. Nos guarde, Pai, no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, debaixo do sangue do Cordeiro. A Ti, Senhor, e somente a Ti confiamos a nossa alma. Confiamos o nosso espírito, a nossa vida, a nossa família. Porque em Ti segurança temos na pessoa de Jesus Cristo. Amém, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amados do Senhor, fica esta palavra. Paz e graça seja convosco e até a segunda parte desta mensagem. Amém e amém. O Eterno vos abençoe.